O que é jurisprudência? Vamos descobrir? Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a SOS Fiscal na Prática. Eu sou Ed Pontes. Eu sou a Jéssica Cabral. E hoje você vai saber o que é jurisprudência, não é? Sim, é um termo utilizado, né, no âmbito jurídico. E o que é jurisprudência? É quando uma decisão é tomada de várias vezes. Então, por exemplo, referente à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, referente à parte do débito. Ou seja, várias empresas entraram com um processo judicial, porque até então não tinha na legislação nada afirmando de forma clara que o ICMS não deveria compor a base de cálculo do PIS e COFINS. Com isso, várias empresas foram entrando com processos, né, solicitando a liminar para que pudessem tirar o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, porque você não pode tributar um imposto em cima do outro. Ou seja, o fato gerador do PIS e COFINS é a receita. E o ICMS não é uma receita para a empresa, é uma despesa, porque você está pagando pelo ICMS. Então, logo, não faz sentido você pagar PIS e COFINS sobre o ICMS. Então, entendendo isso e não estando de forma clara na legislação, as empresas foram entrando com o processo, solicitando essa liminar para poder fazer a exclusão do ICMS da sua base de cálculo do PIS e COFINS. E várias empresas foram ganhando esses processos, ou seja, vários juízes foram tendo o mesmo entendimento de que, de fato, essas empresas estavam certas. Não faz sentido você tributar o PIS e COFINS sobre o ICMS. Então, essas empresas começaram a ganhar esses processos. E a legislação ainda não tinha sido alterada até então. Ou seja, várias empresas entrando com o mesmo processo e tendo o mesmo resultado, é gerado uma jurisprudência. Ou seja, quando vários juízes têm o mesmo entendimento sobre uma determinada situação. Então, isso é chamado de jurisprudência. Então, todos os casos é tido a mesma, como posso dizer? A mesma opinião. A mesma decisão. A mesma decisão de todos, exatamente. A mesma decisão. Nesse caso, que todo mundo entrou com um processo, essas empresas entraram com um processo, vira lei depois de um tempo? Como é que ficou? É uma lei hoje, não é uma lei? Então, referente a esse caso que eu comentei, né, da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, sim, virou uma lei. Então, nós temos hoje a IN, a Instrução Normativa 2121, que foi aprovada dia 15 de dezembro de 2022, que deixou claro, agora sim, está claro, ou seja, até mesmo aquelas empresas que não entraram com que não tem uma liminar, que não entraram solicitando esse pedido para poder excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, elas não precisam mais ter liminar alguma para já poderem fazer isso. Ou seja, hoje todas as empresas que tenham liminar ou não, que tenham entrado com o processo ou não, podem tranquilamente, que agora sim você tem o respaldo da lei de forma clara, a IN 2121, de 15 de dezembro de 2022, nosso editor vai colocar aqui, em algum lugar para vocês. Então, de forma clara, já traz que o ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e COFINS. E recentemente, que inclusive a gente colocou até no nosso blog. Sim, né? Vou deixar o link aqui também no blog, né? Boa. É só dar uma olhada. Perfeito. Só uma pergunta, quando é lei, obviamente o prazo de aprovação é um pouco menor, né? Tem um monte de assinatura e tal. E quando é jurisprudência, demora muito mais, será? Por exemplo, nesse caso, você tem em média assim na cabeça, em quanto tempo demorou para ter essa aprovação? Olha, isso vem há anos e anos. Eu acredito que, vou chutar aqui, tá, pessoal? Mas eu escuto falar referente a essa exclusão do ICMS, referente a empresas que entraram com o processo e foram conseguindo as liminares, cerca de há uns 7 anos, mais ou menos. Tá, então, mesmo, hein? foi um tempo aí para isso realmente, de fato, virar lei. Até então, muitas empresas, de forma preventiva, não queriam excluir o ICMS, né? Até que, de fato, virasse uma lei para poder, aí sim, ter todo o respaldo legal referente a isso, né? E recentemente, que tem no nosso blog, a gente vai colocar o link aqui, saiu a medida provisória 1159, no dia 12 de janeiro já desse ano, 2023. Assinado já pelo nosso novo presidente, Lula. Sim. Então, Lula já assinou e essa medida provisória já vai um pouco contra os empresários. Por quê? Saiu a medida da IN, né, a Instrução Normativa, tirando o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, referente à parte débito, que era o que estava sendo discutido. Aí o Lula veio e já definiu também
que referente à parte crédito, também é para se excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Então, ou seja, o mesmo raciocínio para o débito, agora sim, de forma oficial, de forma bem clara na legislação, também deve ser feito para o crédito. Então, tira o ICMS tanto do que se refere ao débito, como também do que se refere ao crédito. Que até então, como não estava expresso na lei, as empresas estavam indo, claro, para o que mais as beneficiaram. Exato, só não estava na lei, né? E de fato, se parar para pensar, o ICMS ele acaba compondo uma despesa para a empresa. Então, a partir do momento que eu posso tomar crédito sobre as minhas despesas, entendendo que o ICMS é uma despesa para mim, eu poderia tranquilamente me creditar do PIS e COFINS sobre o ICMS. Porém, agora sim, ficou claro, o entendimento não é esse. Então, realmente é para tirar o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS referente ao crédito também, mesmo que o ICMS seja uma despesa. Então é isso, pessoal. A gente acabou ampliando um pouco o nosso assunto referente à jurisprudência, mas para realmente vocês entenderem um pouco mais e de forma prática de algo que aconteceu recentemente. Exato. Olha, como a notícia recente, né, foi aprovado no dia 12, né, 12 de janeiro, esse vídeo vai sair hoje no dia 24, né? Para quem não viu, né, se você conhece alguém que não viu, não sabe dessa notícia, manda esse vídeo para essa pessoa, compartilha para o seu campo aí de pessoas que você conhece da área fiscal, enfim, perfeito, das pra empresas. Chegar com o máximo de pessoas possível. Exato, porque imagina isso passando despercebido, né? Perfeito. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, né? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.